Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Nesse dia de sexta-feira, último dia útil da semana, eu quero agradecer a Deus pela semana que a gente já teve e eu quero que a gente leia dessa parte final dessas meditações que Paulo está trazendo para nós no capítulo 5 de Efésios, essa carta dele, do apóstolo Paulo, amém? Eu quero ler para vocês hoje o versículo 18 em diante, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aí. Eu quero pensar um pouquinho o que Paulo está falando aqui para nós através desses versículos. Primeiro, ele está falando que a nossa vida ela deve manifestar essa característica da sobriedade para que a gente possa ter uma espiritualidade adequada. A verdadeira espiritualidade, ela não se manifesta no ambiente físico e emocional de descontrole, de falta de domínio. Por isso que ele diz assim: não vos embriagueis com vinho. É incompatível uma vida espiritual com a embriaguez, com o uso de entorpecente, com o uso de substâncias tóxicas que tiram a tua cabeça do controle. A verdadeira espiritualidade, ela se aliança com o verdadeiro domínio da nossa mentalidade e da nossa emoção. É por isso que eu não concordo com nenhuma manifestação de espiritualidade que o cara perde a cabeça, perde o controle, perde a noção, perde o domínio próprio, porque isso não é manifestação da genuína espiritualidade que o Espírito Santo quer trazer na nossa vida. O Espírito Santo, ele deve produzir em nós o controle, o domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. O domínio próprio. Paulo está dizendo, por isso, vocês têm que ter cuidado com o uso de bebidas alcoólicas e outro tipo de coisa que possam tirar de vocês esse domínio constante que o Espírito tem que ter em vocês. Né? Esse texto não está falando que um cristão de verdade nunca pode tomar um vinho. Não é isso. Se você pensa que eu estou advogando essa posição, não é verdade. Mas eu também não posso deixar de dizer que muita gente usa esse subterfúgio, dizendo assim, mas eu não estou me embebedando, mas está tomando demais, está tomando em excesso, está atrapalhando, né, a nitidez que deve haver na sua compreensão para com Deus, na compreensão do Evangelho. Paulo está falando, cuidado com esse negócio, não se embriague, não tome, né, se possível não beba, né? Se possível, não toque nada disso. Se abstenha de coisas para que você mantenha a sua vida interior sempre em ordem, sempre ponderada, né? E ele fala no versículo 19 uma característica de gente que é de Deus. Ele está falando assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isso aí não diz respeito ao mundo, né? O mundo não conhece esse negócio. Mas quem é de Deus tem que ter um coração cheio de cântico. Gente de Deus canta muito, né? Quem é de Deus canta, louva, engrandece a Deus com cânticos, com hinos, com canções próprias, que são nossas, não fazem parte do mundo. Nosso mundo é outro. E Paulo está dizendo assim, mostre isso a Deus. Seja um povo que canta, que adora. Quando vocês se reunirem, cantem juntos. O amor, a glória de Deus, a grandeza da obra de Cristo. Traduzam isso em canções de adoração para Ele, porque isso é agradável a Deus. Amém? Sempre dando graças a Deus, no versículo 20, por tudo. Quem é de Deus é gente agradecida. Senhor, eu te agradeço por todas as coisas que têm acontecido na minha vida, mesmo que elas sejam ruins para mim,
mas elas têm trazido um resultado de perseverança, de disciplina, de, de desenvolvimento da minha perseverança e da minha paciência, e desses atributos tão essenciais na minha vida. Eu te agradeço por tudo. E no último versículo ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa sujeição, ela é fruto do Espírito. Porque ele está dizendo no versículo anterior: encham-se do Espírito, portanto se submetam uns aos outros. Pessoas que se submetem à autoridade são pessoas cheias do Espírito. Quem é rebelde não pode possuir a plenitude do Espírito, porque não se submete, tem dificuldade com submissão, né? E ele vai tratar isso daí para frente, que a gente não vai ter tempo de falar sobre as mulheres que devem ser submissas ao marido. O marido, né, deve ser o cabeça, diretor da sua casa. Eu não vou ler nada disso, mas se você continuasse lendo aqui, você vai entender por que deve haver essa ordem de submissão na igreja e na família e tal. É porque o Espírito de Deus habitando em nós, de maneira plena, sempre vai trazer ordem, sempre vai trazer hierarquias adequadas, sempre vai trazer um quadro orgânico, harmônico e nunca desequilibrado. Amém? Vamos orar juntos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa semana, por todos esses preceitos preciosíssimos que Paulo nos ensina a respeito daqueles que já são lavados pelo sangue de Jesus, já têm uma posição espiritual com o Senhor, já são considerados santos e justos pela justiça de Jesus. E portanto, Senhor, ajuda-nos a vivermos isso com alegria. A gente tem que viver essas práticas de maneira muito alegre. Como é gostoso a gente viver isso, como é delicioso a gente viver de maneira justa, de maneira reta, de maneira sóbria, ponderada, de maneira cheia de domínio. Isso é gostoso, é maravilhoso isso. Eu quero te agradecer por isso, porque a vida cristã é linda. E muito obrigado, papai, porque o Senhor nos ensina essas verdades. Abençoa os meus irmãos que ouviram essas mensagens durante essa semana, para que a vida deles seja impactada com essas realidades do reino e haja transformação cada vez maior da sua vida com o Senhor. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, um bom final de semana, e a gente se vê aqui para a glória de Deus semana que vem, em nome de Jesus. Amém.